Bem-vindo à minha visão interna informada cientificamente sobre temas de saúde mental. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no meu canal. Olá, este é o Dr. Todd Grande. A pergunta de hoje é sobre o especial da Netflix que saiu, Conversas com um Assassino, que foi uma série de 4 partes que analisou o Ted Bundy, que é um dos assassinos em série mais notórios da história. Achei esse tópico interessante. Eu passei muito tempo estudando psicopatia, narcisismo e as diferentes histórias de assassinos em série. Então eu estava familiarizado com Ted Bundy em termos do que sabemos que está documentado, embora houvesse algumas coisas no especial da Netflix que eram novas que eu nunca tinha ouvido antes. A maior parte disso eu já tinha ouvido antes. Então é importante quando se fala sobre alguém que era uma pessoa real. Ted Bundy foi um assassino em série real, executado em 1989. É crucial lembrar que não podemos diagnosticar indivíduos. Minha análise é realmente especulação baseada em diferentes informações que foram relatadas na mídia e em livros e até mesmo na Netflix. Eu nunca conheci Ted Bundy, obviamente, e não posso oferecer nenhum tipo de diagnóstico. E, para o que vale, ninguém pode, a menos que tenham conhecido Ted Bundy e estivessem lá em uma capacidade clínica. Ninguém pode oferecer um diagnóstico. O que posso fazer é falar sobre o que poderia estar acontecendo com alguém que exibe o comportamento documentado nesses relatórios. Isso não se trata apenas de cortesia. É uma questão de lógica, certo? Algumas pessoas poderiam dizer que Ted Bundy matou cerca de 50 pessoas ou mais, mas não sabemos ao certo. Ele não merece cortesia, diga o que quiser. Não é uma questão disso. É uma questão de lógica. Se você não conheceu alguém pessoalmente, não pode diagnosticá-lo. Na profissão de saúde mental, nossas habilidades de diagnóstico já são bastante limitadas pelo que sabemos em termos de psicopatologia, porque as pessoas são muito complexas. Mesmo que eu estivesse com alguém pessoalmente e tentasse diagnosticá-lo, isso não seria perfeitamente confiável. Portanto, diagnósticos à distância feitos por profissionais de saúde mental baseados apenas em relatórios não são muito confiáveis. Então, novamente, aqui estou realmente explorando ambos os lados de certos argumentos em termos do que vemos na documentação que temos disponível. Vou falar sobre algumas perguntas diferentes que me fizeram. Ted Bundy era realmente especial? Então, essa pergunta está falando sobre como ele foi tão devastador como um serial killer? Ele possuía alguma habilidade especial ou inteligência excepcional? Também vou falar sobre o debate entre psicopatia, narcisismo e transtorno bipolar, que foi um pouco abordado no especial da Netflix, mas eu vi mais em diferentes artigos e livros, onde houve uma tentativa em um ponto de diagnosticá-lo com depressão maníaca. Acredito que foi um dos profissionais de saúde mental contratados pela defesa dele. Hoje em dia, chamamos isso de transtorno bipolar, então vou abordar esse tema. Falarei sobre outras características incomuns deste caso que tanto fascinam as pessoas. Com Ted Bundy, vemos isso em um especial da Netflix. Uma pessoa indicou que seus olhos passaram de azul para preto quando ele estava falando sobre seus crimes. Uma das pessoas que o entrevistava na prisão. Sabemos que os olhos não podem mudar de cor de azul para preto assim, não funciona desse jeito. Mas havia realmente toda essa ideia de que havia algo mágico ou sobrenatural ou simplesmente incrível sobre Ted Bundy. Também vemos isso com muitas fãs, mulheres que queriam estar com Ted Bundy, que tentaram passar-lhe bilhetes quando ele estava no tribunal. Então, há muita fascinação em torno de serial killers em geral, mas especificamente acho que Ted Bundy capturou a atenção de muitos indivíduos. Então, antes de entrar nas questões sobre se ele era especial ou não, o argumento lá, e meio que olhando para ambos os lados desse argumento. Quero falar sobre outra pergunta que recebi muitas vezes sobre Ted Bundy, e acho que essa pergunta realmente gira em torno da ideia de que as pessoas estão perplexas que a história dele levou a ele ser um serial killer. Existe essa ideia de que, com a história de algumas pessoas, é realmente óbvio que foram abusadas, talvez torturadas quando eram jovens, tiveram uma dificuldade extremamente grande de se adaptar a situações sociais. E mesmo que seja um evento de baixa probabilidade que alguém se torne um serial killer,
as pessoas ainda conseguem entender que certas experiências podem levar a isso. E isso parece estar ausente com Ted Bundy. Mas eu argumentaria que seu comportamento era compreensível no contexto de sua experiência, embora, claro, ainda fosse um evento de baixa probabilidade. Não esperamos que alguém se torne um serial killer independentemente do que tenha passado, simplesmente porque isso é muito raro. Então, vemos de várias fontes. Não acho que isso estava em um especial da Netflix, mas em outras fontes que li, que havia relatos de que o avô de Ted Bundy torturava pequenos animais e bebia excessivamente e era fisicamente abusivo com Ted Bundy. Além disso, Ted tinha um problema de fala e sofreu bullying quando jovem. Ele foi descrito como estranho e esquisito, conforme mencionado no especial da Netflix. E ele não parecia se encaixar em muitos dos diferentes compromissos sociais em que estava envolvido. Então, sim, você junta essas coisas, isso ainda não deveria resultar em um serial killer, mas se torna mais compreensível que isso poderia levar a isso. Isso poderia levar a características consistentes com psicopatia e narcisismo, que, é claro, acreditamos serem muito comuns em serial killers. Foi inexplicável o fato de eles se tornarem um serial killer? Eu não acredito que foi. Acho que se alinha bem com as experiências relatadas. E quanto à questão dele ser especial? Como ele conseguiu causar tanta devastação e matar tantas pessoas e evitar a captura? Bem, eu acho que aqui isso é apenas uma montagem de muitas circunstâncias diferentes que, em parte, você tem que entender o tempo dos anos 70, certo? Não eram apenas as características de Ted Bundy. Eram as características do tempo e da área onde ele estava operando. E ele conseguiu, talvez por sorte, evadir a captura algumas vezes. E também através da inteligência, mas eu acho que muito disso foi realmente o contexto. Ele foi um dos primeiros assassinos em série a agir da forma que fez. De acordo com o especial da Netflix, o termo assassino em série realmente não havia sido usado antes, e em outras coisas que eu li isso é realmente bastante consistente. Ted Bundy pode ter sido o primeiro a ser chamado de assassino em série. Então você tem essa pessoa que tem um comportamento incomum para o contexto, e uma sociedade que não estava preparada para lidar com esse comportamento. Mas vamos analisar os detalhes que o tornam especial. Então, com esse aspecto potencialmente especial, começarei olhando para essa ideia de que ele se safou de uma série de assassinatos e outros crimes. Bem, ele fez algumas coisas que acho que confundiram a polícia e, novamente, simplesmente não eram esperadas na sociedade naquela época. Por exemplo, ele selecionava vítimas aleatoriamente, ele não conhecia as vítimas. E isso realmente deu a ele uma vantagem em termos de evasão da captura. Frequentemente, ao investigar um assassinato, a polícia analisa os amigos, familiares e pessoas próximas à vítima. Contudo, a seleção aleatória dificultou sua captura novamente. Ele também escondeu os corpos. Ele não deixou uma cena de crime desorganizada. Ele foi cuidadoso sobre quais evidências deixou lá. E ao esconder os corpos, ele negou à polícia acesso a muitas evidências forenses que poderiam ter sido úteis para encontrá-lo. Vale ressaltar que a polícia não tinha muita tecnologia disponível para usar. Então, algumas dessas tecnologias que temos hoje simplesmente não estavam disponíveis, ou, para todos os efeitos, não estavam disponíveis nos anos 70. Como smartphones, telefones celulares em geral, câmeras de vigilância, computadores e maneiras confiáveis de transmitir informações para muitas pessoas, como a internet e as redes sociais. Então, um número de possíveis vítimas nem sequer ouviu falar que assassinatos haviam ocorrido em outra jurisdição próxima. A informação não era muito difundida. Além disso, vemos nos anos 70, as pessoas viviam um estilo de vida mais livre, havia caronas. Havia muito mais exploração com atitudes em relação à sexualidade e aos relacionamentos. Eu também acho que, se você analisar o que estava disponível para entreter as pessoas, não víamos videogames e muita informação na televisão, não havia filmes disponíveis para serem levados e assistidos em casa. Então as pessoas caminhavam até a casa de um amigo. Eles às vezes vagavam, pegavam ar fresco. Essas eram atividades populares que não vemos tanto mais. Isso indicava que existiam mais potenciais vítimas para alguém como Ted Bundy. Além disso,
Os anos 70 geralmente não eram considerados um período de alta violência interpessoal, como assassinatos. Havia alguns crimes que vimos muito, como o uso de drogas e coisas assim, mas não era considerado particularmente perigoso. Nas áreas onde Ted Bundy atuava, muitos nem trancavam suas portas à noite. Então você realmente precisa lembrar que os anos 70 eram muito diferentes dos tempos em que vivemos agora. Outra característica interessante que eu acho que ajudou Ted Bundy a se safar dos assassinatos por tanto tempo é que ele não parece ter trabalhado seu caminho até o assassinato. E o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes, quando olhamos para serial killers e para pessoas que cometem muitos crimes hediondos assim, vemos que eles começaram com crimes menores e têm um longo histórico de prisões. E quando eles cometem seu primeiro assassinato, quando são capturados e você olha para essa série de problemas que eles têm com a aplicação da lei e a atividade criminosa, meio que faz sentido. Parece que eles estavam escalando para algo mais sério. E Ted Bundy realmente não tinha muitos problemas sérios antes de cometer seu primeiro assassinato em termos de antecedentes criminais. Portanto, mais uma vez, o perfil dele não se adequava ao que a polícia buscava. O especial da Netflix mostra outros aspectos de como Ted Bundy evitou ser capturado. Os departamentos de polícia não se comunicavam muito bem de jurisdição para jurisdição. Agora, é claro, eles fazem. O especial deixa claro que muitos agentes da lei não compreendiam o comportamento humano relacionado a assassinos em série, psicopatia e narcisismo. Alguns deles usaram as palavras, mas se você assistir ao especial inteiro de cerca de 4 horas, terá a sensação de que eles realmente não entendiam com o que estavam lidando. E eu acho que eles também subestimaram ele, apenas a pessoa de Ted Bundy e suas capacidades. Se você analisar a tentativa de fuga dele do tribunal em Aspen, Colorado, onde ele conseguiu escapar para as montanhas, mas teve que voltar por estar com fome e foi capturado. Ele escapou da prisão após o ocorrido. Ele fugiu de um tribunal pulando da janela do 2º andar, foi preso, mas conseguiu fugir novamente da prisão. Agora, eu estava pensando nisso porque ele cometeu, se não me engano, 3 assassinatos depois que ele fugiu. Os 3 foram à Flórida e acredito que ele também sofreu 3 tentativas de assassinato. Então, esse erro de deixá-lo escapar foi realmente um problema muito sério. Me surpreende que alguém possa escapar de um tribunal e depois ir para a prisão e ser permitido escapar novamente. Se pensarmos nas responsabilidades de uma prisão usando uma analogia de um negócio com fins lucrativos, podemos imaginar pessoas desse negócio dizendo que precisam aumentar as vendas. Precisamos reduzir custos. Em uma reunião em uma prisão, espera-se que o assunto seja sobre evitar fugas de detentos. Isso parece ser um conceito realmente central para o que uma prisão faz. Na verdade, é difícil pensar em muitas outras tarefas importantes que eles de fato realizam. Quero dizer, eles têm que garantir que os prisioneiros tenham comida e água. Eles têm que garantir que suas necessidades médicas sejam atendidas, coisas assim. Mas eu diria que não escapar estaria realmente no topo da lista de metas deles a cada ano. E isso, novamente, me surpreende que eles subestimaram tanto ele e que ele conseguiu escapar. E eles nem mesmo sabiam que ele estava desaparecido por 17 horas. Não sei se isso foi mencionado em um especial da Netflix, mas foi essa a duração do tempo. Eles Acreditam que ele já estava no Centro-Oeste quando sequer foi detectado como desaparecido da cela da prisão no Colorado. Novamente, simplesmente inacreditável. E eles realmente subestimaram bastante as capacidades dele. E quanto às características de personalidade, novamente, aqui só posso especular. E quanto às possíveis características de personalidade, havia algo especial em sua personalidade que lhe permitiu evitar a captura e causar tanta devastação, cometer tantos assassinatos? Bem, só temos o que vemos relatado na mídia e algumas pessoas que o conheceram e o que elas descreveram. Mas, segundo muitos relatos, ele parecia, como mencionei antes, meio estranho ou peculiar para alguns, mas comum para outros. E o que realmente me impressiona sobre Ted Bundy é todo mundo que olhou para ele viu algo diferente. Então foi interessante no especial da Netflix, havia um ponto em que alguém estava comentando sobre o rosto de Ted Bundy e dizendo que ele tinha um daqueles rostos que, dependendo do ângulo, ele poderia parecer com pessoas diferentes. E isso realmente se refere a quando ele foi preso, acho que na Flórida,
e eles não sabiam que era Ted Bundy que eles haviam capturado. Então eu acho isso interessante, porque não sei se vejo isso em suas características faciais, mas em sua personalidade. Todos que olhavam para ele viam algo diferente em sua personalidade. Algumas pessoas viam uma pessoa que era estranha e talvez até perigosa, e outras pessoas viam alguém que era encantador e relativamente normal, e amigável e extrovertido. Então você tem esse indivíduo que é capaz de aparecer de maneiras diferentes para pessoas diferentes. E eu acho que isso é uma coisa que o ajudou a evitar a captura, porque muitas pessoas acreditavam que ele era comum ou até inteligente, e realmente não era capaz de ser um assassino em série. Em relação a outras características de personalidade de Ted Bundy, há muita discussão sobre psicopatia. Isso reforça a ideia de que não podemos diagnosticar pessoas, o que obviamente é verdade. Mas podemos olhar para as diferentes características e ver se elas se alinham com a psicopatia. Faz sentido? É possível que ele fosse psicopata? E, claro, acho que muitas pessoas acreditariam que ele era, especificamente, um psicopata de fator 1. Então existem o fator 1 e o fator 2. O fator 1 tem características como charme superficial, falta de empatia, ser manipulador, enganador, e o fator 2 tem características como impulsividade, irresponsabilidade e cometer crimes. Portanto, ao analisar suas características, elas parecem se alinhar parcialmente com ambos, mas mais traços parecem se enquadrar na psicopatia do fator 1. As pessoas relataram que ele tinha um charme superficial, de curta duração, visível apenas após um tempo de convívio, algo altamente consistente com o charme superficial visto na psicopatia e no narcisismo. Vemos falta de empatia. Várias pessoas relataram que ele era frio, inexpressivo, insensível, tudo consistente com a falta de empatia, que é a capacidade de entender como outra pessoa se sente. Também vemos que ele parecia ser manipulador e ele parecia mentir bastante. Vimos isso a partir de suas experiências na prisão quando ele estava sendo entrevistado, e ele contou um grande número de mentiras. Então, muitas características que se alinham com a psicopatia e algumas que se alinham com o fator 2. Então, vemos muito com o fator 1 e alguns com a psicopatia do fator 2. E sobre o narcisismo, muitas pessoas relataram que ele tinha essa maneira arrogante, ele era condescendente, com um senso de direito. Tudo isso é altamente consistente com o narcisismo, e o narcisismo tende a coexistir com a psicopatia. Então, se ele tivesse características psicopáticas, não seria surpreendente que ele tivesse características narcisistas. Frequentemente eles andam juntos. Abordarei mais algumas possíveis características de personalidade, mas quero voltar à pergunta original. Havia algo especial em Ted Bundy que o ajudou a evitar a captura? E se você olhar para as circunstâncias novamente que ocorreram, que vemos nos anos 70, o contexto, e então você olha para as características de personalidade dele, que potencialmente estariam relacionadas, é claro, à psicopatia e ao narcisismo, eu realmente não vejo como tão especial. Eu acho que as circunstâncias se alinharam para ele. Ele certamente tinha algumas habilidades que ele conseguiu explorar para manipular e prejudicar pessoas, mas eu não vejo como tão especial. Eu não acho que ele era um gênio do mal ou um mestre do crime ou algo assim. Para mim, ele era apenas uma pessoa que tinha características que pareciam se alinhar com o que eram seus objetivos, que era matar pessoas. E então ele estava em uma época em que conseguiu se safar disso, porque foi uma das primeiras pessoas a fazer isso. Então, novamente, eu realmente não vejo o Ted Bundy como especial. Eu não acho que o que ele fez realmente merece toda a atenção que lhe foi dada. Ele era apenas, realmente, outro serial killer, outra pessoa que causou devastação e caos na vida de tantas pessoas inocentes. Entendo que há uma fascinação por ele, mas não acho que seja justificada. Ok, então isso me leva a algumas das outras teorias de características de personalidade que vemos por aí com Ted Bundy. E eu ouvi muitas delas, talvez não todas. Uma delas é que ele poderia ter tido traços excêntricos, estranhos, como vemos no transtorno de personalidade esquizotípica. Talvez não o transtorno de personalidade real, mas apenas os traços esquizotípicos que vemos em muitas pessoas. Há algumas evidências para isso. Nos relatórios do especial da Netflix,
Um dos advogados afirmou que ele parecia não compreender as consequências de suas ações. Ele achava que tinha poderes sobrenaturais. Isso realmente aponta para uma falta de discernimento que, novamente, poderia estar ligada à psicopatia e ao narcisismo, mas também poderia ter sido traços esquizotípicos em ação. Isso é possível. Há pouca evidência para apoiar essa teoria interessante. E se você olhar para os diferentes critérios de sintomas para o transtorno de personalidade esquizotípica, por exemplo, que se alinham com os traços esquizotípicos, é claro, você vê pensamento mágico estranho, experiências perceptivas incomuns. É possível que algo assim estivesse ocorrendo. O outro debate era sobre o transtorno bipolar, que naquela época eles chamavam de depressão maníaca. Isso gerou um debate interessante. Eu acho que é possível, claro, que a psicopatia e o narcisismo possam coexistir com o transtorno bipolar. E isso realmente aconteceu algumas vezes, eu já vi isso antes. Mas muitas pessoas pensam, bem, a explicação bipolar realmente significa que ele tinha transtorno bipolar em vez de psicopatia e narcisismo. E novamente, eu não acho que é isso que esse argumento está realmente dizendo. Eu acho que está dizendo que é um acréscimo a isso. Então, que tal os diferentes pontos a favor do argumento bipolar? O nível de energia dele é consistente com a mania, que é um estado do transtorno bipolar em que a pessoa tem muita energia, euforia, e pode ser impulsiva, alternando com episódios de depressão. Então, a favor deste argumento do bipolar, nós vemos este aumento do nível de energia. Há relatos de alucinações de comando que envolvem ouvir ou ver coisas imperceptíveis para outras pessoas. Especificamente com alucinações de comando, estas são auditivas. Isso ocorre quando alguém é instruído a fazer algo ruim, como machucar a si mesmo ou outra pessoa. O interessante é que as alucinações de comando são realmente bastante comuns em pessoas que têm transtorno bipolar. Mais de 80% das pessoas com o transtorno terão alucinações de comando. Então isso não é uma teoria absurda, faz sentido. Até certo ponto, com base nas características que foram relatadas com Ted Bundy, também vemos que mais cedo em sua vida e até um pouco mais tarde, vemos esses diferentes relatórios, onde ele parecia estar para baixo ou sombrio. Isso poderia ter sido depressão. Novamente, é difícil saber, mas se houvesse tanto mania quanto depressão, isso certamente indicaria transtorno bipolar. Tecnicamente, o transtorno bipolar nem mesmo requer depressão. O transtorno bipolar requer apenas mania. E quanto ao argumento contra a teoria do transtorno bipolar? Bem, pelo que eu sei, Ted Bundy nunca foi hospitalizado como em um hospital psiquiátrico ou algo assim. Muitas pessoas com transtorno bipolar eventualmente são hospitalizadas. Não todos, então ainda é possível. Além disso, a mania é bastante óbvia. Quando alguém está maníaco, outras pessoas tendem a saber. E, novamente, isso realmente se conecta com a teoria do hospital. As pessoas tendem a saber e acabam ligando, resultando em alguém no hospital. Então, seria, eu acho, um pouco improvável, ou pelo menos seria um argumento contra a teoria do transtorno bipolar, que alguém pudesse ter vários episódios de mania e outras pessoas realmente não perceberem isso. Outro componente que argumenta contra a teoria do transtorno bipolar é que, geralmente, o transtorno bipolar leva à desorganização, não à organização. Ted Bundy era um assassino metódico e muito organizado. Se ele estava maníaco durante os assassinatos, seria esperado que cometesse mais erros e fosse mais errático do que realmente foi. Além disso, no lado depressivo, a depressão tende a desacelerar as pessoas. Agora, ele teve períodos de inatividade, então isso meio que apoia na teoria bipolar de que talvez ele estivesse deprimido durante esses tempos e então maníaco quando estava matando pessoas. Então realmente não está claro aqui. Não está claro se ele tinha transtorno bipolar ou não. Novamente, há algumas evidências que apoiam que ele tinha e algumas evidências que fazem parecer que teria sido difícil para ele fazer o que ele fez se ele tivesse esses sintomas. Então, a próxima pergunta que recebo sobre Ted Bundy é: e sobre a raiva e a desvio sexual? Então isso é realmente, eu acho, bastante interessante, porque algumas coisas meio que se juntaram com Ted Bundy. É o que as evidências sugerem. Ele tinha impulsividade.
e também tinha a capacidade de ser calculista e controlar impulsos. Então, de certa forma, ele era impulsivo em alguns aspectos, mas não em outros. Essa combinação possibilitou que ele cometesse os assassinatos. Ele podia organizá-los, ser calculista, ele podia considerar algumas consequências, mas então ele também tinha a impulsividade para realmente seguir em frente. E eu acho que é aqui que a raiva, né, o ódio dele por mulheres e a desvio sexual realmente o motivaram. No especial da Netflix, é evidente que em certos momentos ele estava calmo e pensando nas coisas, e em outros momentos, como nos assassinatos de Chi Omega, ele parecia muito mais desorganizado e parece mais um crime de raiva do que de ser calculista. Acho que o que realmente se destacou para mim sobre especificamente os assassinatos de Chi Omega foi que ele cometeu 2 assassinatos e 2 tentativas de assassinato naquela casa de Irmandade, e então, a alguns quarteirões de distância, cometeu outra tentativa de assassinato, o que novamente aponta para raiva e impulsividade ao invés de ser organizado. Então, em termos da teoria da raiva e desvio sexual, parece haver muitas evidências para apoiar que ele tinha raiva e que, é claro, se envolveu em comportamento sexualmente desviante como parte da realização dos diferentes assassinatos que cometeu. Agora, outro elemento de Ted Bundy que acho que fascina as pessoas é que ele parecia ser engenhoso. Tipo, se você pensar na fuga do Colorado e como ele chegou até a Flórida e ele pegou um ônibus, acho que ele voou em um avião por parte do caminho, pode ter havido um trem envolvido, e também o roubo de um carro. Ele realmente, sem dinheiro ou com pouco dinheiro, presumivelmente, quando ele escapou, ele foi de estado para estado com quase nenhum recurso e conseguiu não ser preso. Ele foi preso na Flórida devido a uma parada de trânsito. Então isso aponta para a ideia de que Ted Bundy talvez fosse mais inteligente que a média e particularmente engenhoso. Ele sabia como, novamente, controlar impulsos quando precisava para poder evitar a detecção e se mover livremente. Esse é mais um exemplo de sua engenhosidade. Quando ele estava na prisão planejando fugir daquele tribunal, o que claramente fez depois, ele pulava do beliche de cima para fortalecer as pernas. Isso é altamente consistente com alguém que é engenhoso e pensa nas coisas e planeja. E na verdade há vários exemplos em que Ted Bundy realmente demonstrou essa engenhosidade e essa habilidade de ser astuto e de manobrar cuidadosamente. Então a última pergunta que vou responder aqui hoje é: o que teria impedido Ted Bundy de ser um assassino em série? Ou seja, o que poderia ter mudado em termos de personalidade ou outras características? Como mencionei antes, muitas circunstâncias se uniram, então quase qualquer coisa diferente poderia ter evitado isso. A coisa que me ocorre, é claro, é se ele tivesse mais empatia. Isso teria de certa forma contido o desejo e a raiva até certo ponto. Ele poderia ter se conectado com as pessoas que pensavam em machucar, o que teria evitado a situação. Além disso, se ele não tivesse a raiva e a desvio sexual motivando-o e empurrando-o, a falta de empatia pode não ter sido um problema. Ele pode ter não cometido crimes de todo ou se apegado a outros tipos de crimes. E claro, olhando para isso se a aplicação da lei fosse capaz de prendê-lo, tendo mais recursos e entendendo realmente com o que lidavam, isso também o teria parado no nível social. Então, muitas coisas se juntaram que permitiram que ele cometesse esses crimes realmente devastadores e horríveis por um longo período de tempo. E uma série de coisas poderiam ter evitado isso, mas nada o fez. Novamente, e isso foi mencionado nos vídeos da Netflix, foi uma parada de trânsito que finalmente o levou à custódia, de onde ele nunca mais foi libertado. Sim, Ted Bundy foi executado em 1989. Um serial killer realmente interessante. Acho que há muita fascinação, como mencionei antes, mas eu realmente não me conecto com tudo isso. Não entendo por que ele fascina tanto. Acho que parte disso foi apenas sorte e as coisas se alinharam bem. Apesar disso, Ted Bundy fascina muitas pessoas e gera muita discussão. Isso meio que renovou o interesse na psicopatia e no narcisismo e nos assassinos em série em geral.
O comportamento de Ted Bundy oferece lições importantes que podem ser aplicadas na prevenção de atos similares no futuro. Sempre que falo sobre assassinos em série, psicopatia e narcisismo, sei que haverá diversas opiniões. Se você concorda ou discorda de mim em qualquer ponto mencionado, ou tem algo a acrescentar, observações, pensamentos ou teorias, por favor, deixe nos comentários. Espero que você tenha achado essa descrição das características de personalidade e assassinos em série interessante. Obrigado por assistir.